Olá, o Muito Mais Notícias está no ar. A morte de 2 operários em um canteiro de obras de Salvador é mais um exemplo da deficiência na prevenção de acidentes de trabalho. O aumento no número de casos motivou o Tribunal Superior do Trabalho a lançar uma campanha para prevenir acidentes. Ernesto Leopoldo, durante 39 anos, trabalhou como motorista. Ele conta que há alguns meses sofreu um acidente de trabalho e, por isso, teve que parar as atividades. Na época, a empresa simplesmente o demitiu. Ele acionou o sindicato e, desde então, aguarda uma posição. Eu digo de coração, se eu estivesse bom, não queria um opção da empresa, não sei o que eu tivesse direito. Mas eu doente, eu quero sair da empresa bom. Em Salvador, um acidente envolvendo 3 operários da obra Ciene Empreendimentos aconteceu nesta segunda-feira. Os trabalhadores foram atingidos por vigas metálicas que se desprenderam de uma grua. 2 funcionários morreram e um terceiro ficou ferido. O que foi constatado é que a carga estava sendo amarrada para ser içada, para ir para o assoalho da laje, certo? Com a cinta, que não é o correto. O correto, toda a carga de aço, não interessa a quantidade ou peso, certo? Ela só pode ser amarrada para ser içada com cabo de aço. Ficou constatado, dito pela base do canteiro, que o local não estava isolado. E quando se está acontecendo uma atividade desse tipo, dessa origem, a área tem que estar totalmente isolada. No Brasil, o último levantamento da Previdência Social mostra que em 2009 foram registrados cerca de 723 mil acidentes de trabalho. Já na Bahia, esse número chega a 20 mil. De acordo com a diretora do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, um dos principais fatores que tem contribuído para o aumento nos casos é a falta de medidas de proteção coletiva. Nós temos ainda um problema muito sério do ponto de vista da atuação das empresas, que é que elas investem muito mais na aplicação e fornecimento dos equipamentos de proteção individual, que eles protegem um pouco para o acidente ter uma menor gravidade na lesão, né, ao trabalhador, mas eles não previnem os acidentes. O Tribunal Superior de Trabalho lançou uma campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a gravidade do problema. Uma das metas do programa é levantar quantas ações existem na Justiça relativas aos acidentes de trabalho. Também serão convocados juízes para dar palestras sobre prevenção para empresários e trabalhadores. Nós temos denunciado essa condição, exigido investigação e quando ocorre um acidente, nós entramos com ação judicial porque nós queremos criminalizar aqueles que dão causa a esses acidentes, que são os empresários. Mais de 225 mil moradores são beneficiados com a recuperação do acesso a Lagoinhas. Foram investidos R$ 4.800.000 na obra, beneficiando a economia local. A recuperação incluiu iluminação, pavimentação asfáltica, paisagismo, sinalização e ampliação da ponte. Orçada em mais de R$ 4 milhões, a intervenção vai beneficiar 225 mil moradores da região. Era uma bagunça isso aqui, muita lama, a rede de esgoto era a céu aberto, não tinha sinalização nenhuma, agora tá tudo beleza. Toda obra contribui para a evolução da cidade, é água, é saneamento, é casa, tudo isso. E essa obra, sem dúvida nenhuma, tem um impacto muito grande por ser uma obra na entrada da cidade. Também foram entregues em Alagoinhas 540 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 2.000 pessoas do residencial Nulce Pereira passaram a contar com a casa própria. A minha vida inicial foi meio estável. Depois minha família faleceu, meus pais faleceram, aí as dificuldades vieram, a idade também foi chegando, o emprego ficou difícil, né? E aí começou as dificuldades maiores. Então passamos a morar de aluguel. Hoje, graças a Deus, conseguimos esse benefício, né? E estou bastante contente por ter recebido uma casa e hoje em dia poder botar a cabeça para descansar numa casa própria. A Prefeitura de Riachão do Jacuípe abre concurso para 197 vagas para todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 545 a R$ 1.800. As provas serão aplicadas dia 17 de julho e as inscrições vão até 16 de maio. No próximo bloco, muito mais notícias.
Em Salvador, o Hospital Martagão Gesteira inaugura a primeira unidade no estado para o tratamento de crianças com hidrocefalia, uma doença que provoca o acúmulo de água no crânio. A expectativa é realizar 200 cirurgias por ano, reduzindo a fila de espera no Sistema Único de Saúde. O pequeno Paulo nasceu com hidrocefalia. O acúmulo de água no crânio aumenta a pressão na região, causando lesões, má formação e atraso no desenvolvimento da criança. Aos 3 meses, ele é o primeiro paciente operado na unidade de neurocirurgia pediátrica do Hospital Martagão Gesteira. Alívio para a família depois de muita espera. Primeiramente fui para o Hospital de Iambupe. Aí o Hospital de Iambupe mandou para a gente ir para Lagoinhas. A gente foi a Lagoinha no hospital, Cestalose. Aí não teve vaga. Aí disse só em Salvador. O doutor já operou, graças a Deus. Eu agradeço a Deus e a ele que está cuidando de Paulo. A cada 1.000 crianças nascidas, entre 3 e 4 têm hidrocefalia. A primeira unidade do tipo para crianças em todo o estado também é especializada em outras doenças do sistema nervoso. A expectativa é reduzir a fila de pacientes infantis à espera de vagas para cirurgias no Sistema Único de Saúde. Eles podem ser encaminhados pela Secretaria de Saúde, por outros hospitais que não possam realizar esse tipo de cirurgia. Eles podem encaminhar para a gente aqui, ou eles podem vir via ambulatório. Nosso ambulatório é marcação de consulta, normalmente eles marcam a consulta, vêm, são avaliados, pedimos exames pré-operatórios e são internados para a cirurgia. Uma nova cirurgia está marcada para a próxima semana. Ao todo, 200 procedimentos devem ser realizados a cada ano, beneficiando crianças como Paulo. Ele passa bem após a operação de apenas 30 minutos. Uma solenidade realizada no Centro Administrativo da Bahia marcou as comemorações dos 40 anos da Secretaria de Planejamento do Estado. A criação do órgão foi uma iniciativa pioneira do governo baiano, que teve papel fundamental no desenvolvimento do Estado e do país. Criada em 1971, com o objetivo de coordenar as funções de planejamento, orçamento, estatística, ciência e tecnologia da Bahia, a Secretaria do Planejamento se tornou um instrumento fundamental para a modernização da estrutura econômica baiana. Nesse aniversário de 40 anos, o atual secretário Zéziel Ribeiro destaca a contribuição da CEPLAN para a expansão da economia do Estado. O planejamento é uma tomada de posição na realidade que nós temos para poder transformar essa realidade. E isso nós fizemos nesses 40 anos, com momentos de democracia, com momentos de ditadura, não é? Então com possibilidades maiores de participação da sociedade, em todos os sentidos, da população que seria beneficiária dos projetos, os empresários, os investidores desses processos, a participação do poder público, do seu processo de interiorização, de conhecimento da Bahia. Eu acho que isso traz um saldo positivo que hoje estamos comemorando nos 40 anos. A solenidade trouxe a Salvador o diretor do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, que falou sobre a importância da Bahia no contexto do desenvolvimento brasileiro. Nós precisamos de secretarias de Estado, de planejamento, no caso a Secretaria da Bahia, para integrar o desenvolvimento da Bahia com o desenvolvimento nacional. E eu gostaria de enfatizar a ideia de que não existe desenvolvimento nacional sem desenvolvimento dos estados. A trajetória de 4 décadas da Secretaria do Planejamento foi marcada pela atuação de experientes profissionais da área econômica, que foram homenageados nessa data especial. A CEPLAN teve uma importância muito grande para todo o estado da Bahia. E a Bahia tem uma tradição de ter sido a primeira experiência de planejamento estadual do Brasil. A Bahia sempre teve uma tradição forte de planejamento. Começou nos anos 50 com a criação da CPE, depois com a GPO, culminando, na verdade, com a criação da Secretaria do Planejamento em 1971. Eu acho que a Secretaria do Planejamento foi um ponto fundamental para o desenvolvimento do estado da Bahia. A Bahia Gás lança edital de seleção para estágio 2011. Os estudantes interessados deverão comparecer até o dia 25 deste mês na sede da Bahia Gás, localizado na Avenida Tancredo Neves. No próximo bloco, mais notícias para você.
A Bahia na luta contra o analfabetismo. O número de pessoas que não sabem ler e escrever vem diminuindo desde que o programa Topa Todos pela Alfabetização foi implementado. A professora Rosália é uma das coordenadoras do programa Todos pela Alfabetização no município de Riacho de Santana, sudoeste do estado. Em apenas um ano, mais de 800 jovens e adultos aprenderam a ler e escrever. A maioria de comunidades negras remanescentes de quilombos. No caso da associação e ser uma região muito carente, é uma grande sustentação e a gente está trabalhando nessa questão de, não na erradicação do analfabetismo, mas de amenizar e trazer de volta aqueles que não tiveram oportunidade de estudar. Em 2 dias de encontro, representantes de movimentos sociais e entidades sindicais que aderiram à 4ª etapa do Topa se reuniram em Salvador para discutir os avanços e desafios do programa. Mais que o ensino da escrita e da leitura, as ações têm como objetivo a formação de cidadãos. A leitura dessas palavras, ela vai lhe possibilitar uma visão melhor do mundo, uma visão mais crítica do mundo, né? E você poder questionar os seus direitos, você lutar e reivindicar pelos seus direitos também. Então, eu acho que é uma perspectiva de que você não vai trabalhar apenas com a questão pacificadora, né? Uma pessoa passiva, receptiva só, ela vai ser uma pessoa ativa na sociedade. Desde 2007, o Topa já beneficiou 936 mil pessoas em todo o estado. A meta é alfabetizar mais 1 milhão nos próximos 4 anos. Para isso, é preciso fortalecer ainda mais as parcerias do governo do estado com prefeituras, associações, sindicatos, universidades públicas e principalmente com os alfabetizadores. Foi muito bom, né? O povo incentivou muito as pessoas, né, a estudarem, né? O terminal fluvial de Juazeiro, no norte da Bahia, será requalificado com investimentos de R$ 1.800.000 do governo do estado por meio da Secretaria de Infraestrutura. O Porto de Juazeiro, na margem do Rio São Francisco, vai ser reformado e terá capacidade de transporte de carga ampliada. A obra, que tem investimento de R$ 1.800.000, faz parte das ações do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e vai beneficiar mais de 80 mil pessoas. A ordem de serviço para o início do trabalho foi assinada pelo governador Jacques Wagner. O Porto, para nós, é fundamental, todo mundo sabe do empenho e do compromisso do governo federal em recuperar toda a hidrovia do São Francisco, lá de Pirapora até aqui, que para nós é fundamental até para criar um modal de logística e de transporte mais amplo que apenas estrada e, portanto, a obra do Porto se encaixa dentro desse cenário que a gente está traçando. O Ministério da Educação vai mudar as regras do ProUni sobre a concessão de isenção fiscal às instituições participantes. A ideia é que o benefício recebido pela faculdade seja proporcional ao número de bolsas preenchidas e não ao total ofertado, como ocorre hoje. O Muito Mais Notícias de hoje está ficando por aqui. Até já! Não era para falar de hoje, eu sempre esqueço que não é para falar de hoje. Daqui a pouco tem mais. Ei, Eva.